A piranha. Lendas a descrevem como o peixe mais feroz do mundo. Com dentes afiados, feito lâminas, elas caçam em cardumes, arrancando a carne do corpo da presa em minutos. Elas têm a reputação de matar e comer gente. A carne foi literalmente arrancada. Só sobraram as botas. Mas tal reputação pode ser injusta. Eu não acho que as piranhas mereçam a reputação de monstros com sede de sangue. Eu sou Jeremy Wade, biólogo e pescador radical. E minha missão é descobrir se a piranha realmente é o animal mais temido do rio Amazonas. Todos dizem que só viram uma agitação na água enquanto as piranhas devoravam a criança. Monstros do rio. Piranha. Existe uma história ocorrida nos anos 70 de um ônibus caindo dentro do rio Amazonas do Brasil. Os passageiros foram devorados vivos por piranhas. Histórias de horror como essa têm circulado desde a descoberta da América do Sul. Mas cada uma das pesquisas científicas que encontrei diz que piranhas não matam gente. Então, será que essas histórias são reais ou não passam de mitos urbanos exagerados? Continue! Continue! Já viajei o mundo colocando minha vida em risco para provar que existem peixes gigantes, devoradores de gente, em lugares que ninguém suspeitaria. Que boca enorme ele tem! Rios de água doce. Mas agora chegou a vez dos peixes pequenos. A piranha realmente consegue matar e comer um ser humano? Ela é a assassina sanguinária que vemos nos filmes e que povoam nossos pesadelos? Visitei o Zoológico de Londres para falar com Brian Zimmerman, especialista em piranhas e curador assistente do aquário do zoológico, e ver o que ele acha. Não existem casos documentados de uma pessoa que tenha entrado na água ter sido atacada por um cardume de piranhas e reduzida a um monte de ossos em segundos. Mas a piranha é um peixe carnívoro. Se estiver com fome, é bem possível que ataque uma pessoa para tentar arranjar alimento. Eu não vejo por que uma pessoa seria diferente de uma garça caindo na água. Para uma piranha é uma fonte de alimentos, mas pelo que eu já ouvi, isso nunca aconteceu. Então, se Brian acredita que piranhas jamais atacaram e mataram uma pessoa viva, será que essa história do ônibus, da qual me lembro, realmente aconteceu? Resolvi ir até Manaus, a cidade no coração do Amazonas, para ver se consigo chegar ao fundo dessa história e talvez encontrar um caso concreto de piranhas comendo uma pessoa viva. E não há lugar melhor para iniciar minha investigação do que o berço de várias histórias macabras de pescadores, o mercado de peixes de Manaus. Com a presença de mais de 2.000 espécies de peixes no rio Amazonas, mais do que no Oceano Atlântico inteiro, aqui não faltam monstros do rio de aparência estranha. Vejam que espinhas terríveis! Há uma grande variedade de peixes aqui. Cientistas determinaram que existem 60 espécies diferentes na subfamília das piranhas, mas a maioria delas, na verdade, é vegetariana. O comportamento carnívoro de algumas espécies foi o que lhes rendeu sua reputação. E não demora muito para minhas perguntas desenterrarem outro relato chocante, provando o que elas são capazes de fazer. Esta é uma história com piranhas. A família de um senhor o deixou sozinho em sua casa de palafita por algumas horas. Quando voltaram, ele tinha sumido. Só sobraram suas roupas. Então, imaginaram que ele tinha ido tomar um banho de rio, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Procuraram, até que encontraram apenas o seu esqueleto. Ele tinha entrado na água, mas como já era idoso, não conseguiu sair de lá. E as piranhas o pegaram. Faz tempo? 2 meses? Puxa vida, hein? Outra história horripilante.
Mas aqui no mercado, não consigo descobrir o nome da vítima ou o local certo dessa história de pescador. Terei de investigar mais além e encontrar uma testemunha ocular de um ataque letal de piranhas. O rio Amazonas tem 6.800 quilômetros de extensão. O dobro do comprimento do rio Mississippi. Suas margens são distantes e suas águas são lentas. Mas nesse distante afluente, é o contrário. 1/5 de todo o volume de água da Terra passa pelo Amazonas. E a piranha e seus familiares podem ser encontrados em praticamente toda a sua extensão. É o paraíso dos pescadores. E está repleto de monstros do rio. Tem um peixe ali. Ali, está saltando para fora d'água. Que peixe forte. Fisguei um peixe predatório com uma arcada de dentes que parece ter saído de um filme de terror. Este é um pirandirá, um parente da piranha. É uma verdadeira guerra dentro d'água. Tudo aqui tem dentes, todo mundo devora todo mundo. E eles têm essas presas na mandíbula inferior. Eles utilizam essas presas para perfurar a bexiga natatória da vítima, atrapalhando sua flutuação. O peixe menor fica totalmente atordoado. Eles ficam se debatendo na superfície e esse peixe aparece e vai engolindo todos eles. Essas presas são tão grandes que ele precisa de orifícios especiais na mandíbula superior ou não conseguiria fechar a boca. É um esquema muito preciso, como vocês podem ver aqui. Esta criatura parecida com um vampiro prova o quanto a família das piranhas pode parecer malvada. Mas apesar da aparência, este não é o peixe acusado de atacar as pessoas. Este é um solitário caçador de peixes. A piranha que todos nós tememos se alimenta em cardumes. Ela é tão comum no Amazonas que podemos pescá-la em qualquer lugar. Normalmente eu usaria um equipamento de alta tecnologia e uma tática mais discreta para atrair o monstro até meu anzol. Mas o método de alimentação da piranha é tão audacioso que vou mudar minha abordagem. Eu não vou usar uma vara normal. Vou usar apenas um pedaço de bambu com uma linha curta na ponta. Um dos métodos testados e comprovados de fisgar a piranha. Um anzol com um pedaço de arame na ponta para que ela não mastigue a linha e um pedaço de carne. E, ao contrário de outras técnicas nas quais você precisa ficar em silêncio, as piranhas são atraídas pelo barulho e pela agitação na superfície da água. Pronto! Uma piranha caju. Em apenas alguns minutos, peguei uma piranha pequena. Mas não se engane, ela também tem dentes afiados como lâminas, que podem facilmente arrancar um pedaço de carne com uma única mordida. Multiplique isso por 100 ou mais bocas famintas num cardume de piranhas e você terá o efeito mortal de 1000 cortes individuais. Uma mandíbula protuberante com grandes músculos para morder indica que quando a boca está fechada, os dentes triangulares de ambas as mandíbulas travam feito uma armadilha para ursos. Os dentes são perfeitamente adaptados para arrancar pedaços de carne, nadadeiras ou escamas, literalmente desmontando a presa pedaço a pedaço. Elas costumam caçar peixes, mas podem comer a carne de praticamente qualquer animal que cruze seu caminho. E neste rio, toda vez que jogo a linha, fisgo uma piranha. Este rio está absolutamente lotado de piranhas. Elas estão por toda parte. Mas não quer dizer que eu não posso fazer isso. Minha missão é descobrir se é justa a reputação de sanguinária que a piranha tem. Mas para testar verdadeiramente a agressividade dela, terei de virar uma cobaia humana. Este rio pode estar cheio de piranhas, mas elas não estão me atacando. Se eu consigo nadar aqui, e se for verdade a história que ouvi sobre aquele senhor e que os passageiros do ônibus foram devorados vivos,
Então, tem alguma coisa faltando para desencadear um banquete mortífero. Eu continuo vivo. Tem muita água por aqui. Acho que há alimento suficiente para as piranhas e por isso elas não querem me atacar. E se eu preparar um ambiente onde eu saiba que há piranhas e que elas estão famintas? Bem-vindos ao meu tanque de piranhas. No hotel local, como meu vilão preferido do filme James Bond, enchi uma pequena piscina com mais de 100 piranhas caju. E elas não comem há dias. É a oportunidade perfeita para testar a voracidade dessas criaturas. Todo mundo sabe que os tubarões são assassinos sanguinários. Eu me pergunto se as piranhas têm a mesma sensibilidade ao sangue. A piranha evoluiu para viver nas águas turvas e repletas de sedimentos do rio Amazonas, onde a visibilidade é menor do que 30 centímetros. Então é essencial que ela tenha um bom faro para localizar sua próxima vítima. Isso está provocando uma reação. Alguns peixes se aproximaram dessa nuvem de sangue e estão investigando. Eles querem alguma coisa para mastigar, mas não tem nada. Acho que está na hora de colocar um pouco de carne aí para eles. O sangue, sem dúvida, aguça o apetite dos peixes. E os passageiros feridos no acidente do ônibus soltariam sangue na água. Agora, eu me pergunto como essas piranhas vão reagir a um pedaço suculento de carne banhado em sangue. Lá vai ele. A primeira mordida, primeira mordida, primeira mordida. E lá vão eles. Todos estão experimentando. Depois que o primeiro ataca, os outros deitam e rolam. A piranha reage ao som e ao movimento das outras piranhas se alimentando. Isso as atrai para o local e provoca um frenesi gastronômico. Assim que uma piranha morde, ela se afasta, permitindo uma rotatividade de piranhas e uma rápida sucessão de mordidas. Não surpreende elas serem famosas por comerem a carne até o osso em poucos minutos. Aí vão elas. O pedaço de carne funcionou. Quero saber como elas reagem a uma presa viva. Essas piranhas estavam destruindo um pedaço de carne há apenas alguns minutos, mas não se interessaram por mim. Então, o que será que transforma as piranhas em assassinas cruéis? É exatamente isso que eu quero tentar descobrir. Se a história do ônibus for verdadeira, então, assim como na minha piscina de piranhas, devia haver carne humana, sangue e um grupo de piranhas famintas. Mesmo assim, saí ileso. Os passageiros do ônibus não tiveram tanta sorte. Enquanto continuo minha investigação, descubro evidências que provam que a história do ônibus realmente aconteceu. Mas o mais importante é que encontrei um sobrevivente que escapou milagrosamente naquele dia. Consegui encontrar uma matéria de jornal dos anos 70 que descreve a mesma história da qual me lembro, na qual alguns dos passageiros foram devorados por piranhas. A matéria diz que no dia 14 de novembro de 1976, o ônibus ia de Manaus para a cidade de Itacoatiara, uma viagem de cerca de 5 horas. Após viajar durante a madrugada, o ônibus caiu dentro de um afluente do Amazonas, matando 39 passageiros. O jornal também cita o nome de um sobrevivente, Dirceu Araújo. Consegui localizá-lo e vou descobrir o que ele se lembra daquele dia fatídico. Já que isso pode me ajudar a decidir se a piranha é culpada ou inocente da acusação. Dirceu me conta que estava sentado na parte de trás do ônibus. E como o restante dos passageiros, ele passou a maior parte da viagem dormindo. A bordo do ônibus naquele dia estavam várias famílias, 2 estudantes chamados Alex e Ivan e também vários outros homens e mulheres voltando para suas casas em Itacoatiara.
Não muito antes do acidente, o ônibus passou por uma vala e Dirceu acordou. Ele me conta que isso pode ter salvado sua vida. Então aqui é o lugar onde aconteceu o acidente? Nós viemos lá e caímos aqui. Muito bem, então foi neste exato local que o acidente aconteceu. O ônibus desceu por aqui e entrou no rio, lá embaixo. Dirceu diz que não sabe se houve falha nos freios ou se o ônibus derrapou, mas o motorista estava acostumado a percorrer o mesmo trajeto. Os jornais da época sugeriram que ele dormiu no volante e na travessia da balsa ele não parou e seguiu direto para dentro do rio. No minuto, tudo estava normal. No minuto seguinte, o ônibus estava na água. Tinha gente chorando, gritando, muito desespero. Aí foi que eu fui no corredor, tava todo mundo lá querendo sair naquela porta. Tinha gente na parte da frente do ônibus puxando a porta para abri-la. E ele está dizendo que aquele tipo de porta só abria se você empurrasse. Aí a água começou a entrar. E nesse momento ele voltou para o lugar onde estava sentado. Aí eu vi o pé dele e peguei ele. Tinha um menino lá tentando quebrar a janela. Então Dirceu viu o pé do garoto saindo por um buraco da janela. Ele viu o pé e o acompanhou e conseguiu sair do ônibus pelo mesmo buraco. Que eu passei a cintura e essa perna aqui, uma moça pegou nesse daqui. Ele estava a ponto de sair do ônibus quando alguém segurou sua perna. Alguém tentou agarrar a perna dele enquanto ele tentava escapar e chegar à superfície. Ele teve que chutar a mão da pessoa para poder sair do ônibus e escapar dos destroços. 39 pessoas continuaram presas no ônibus e não sobreviveram. No pânico da fuga, Dirceu não se lembra de ver nenhuma piranha. Então, ninguém sabe quanto tempo demorou para as piranhas atacarem depois que o ônibus afundou. Até hoje, só de atravessar a ponte, que agora foi construída no rio, ele diz que toda vez que atravessa a ponte, ele se lembra daquele dia terrível. Passaram-se várias horas até a equipe de resgate conseguir içar o ônibus de dentro d'água. Àquela altura, já era tarde demais para a sobrevivência dos passageiros. Foi 3 meninas grandonas assim e uma que é recém-nascida. Só, o resto tudo foi adulto. Havia 3 crianças e um bebê, todos da mesma família. Foram tirados da água já mortos. Todo estragado por causa de piranha. Um corpo tinha sido literalmente comido até os ossos, só restando as botas. Todo o resto tinha sumido. Mais tarde, o homem foi identificado como Almendino França. Eu conheci o irmão dele, Mábio, que tem uma teoria para o que aconteceu. E como eu sabia... Ele estava com uma roupa, vamos dizer, com a sua foto. Ele estava usando roupas muito resistentes e ele acha que parte da roupa ficou presa no ônibus e talvez seja por isso que ele não tenha conseguido escapar. Porque ele estava com a documentação no bolso, a identidade estava no bolso dele. Ele só conseguiu ser identificado porque ele levava seu documento de identidade dentro do bolso da camisa. Mas pensando que ia resistir nada. Estava leve, estava fácil. O corpo do irmão dele já estava coberto naquele momento. Então, ele ergueu o corpo do irmão e disse, bom, estava muito leve, dava para perceber, embora não desse para ver, dava para perceber que só tinha ossos, não tinha carne ali. Se acha mais a piranha. Nós temos um peixe aqui. Tinha os outros que são predadores também, mas o principal é a piranha, né? Segundo o que ele me disse, só uma piranha teria conseguido fazer aquilo. Basicamente, a carne foi arrancada do corpo. Tem muita piranha no rio, isso é fato conhecido. O impacto que as piranhas têm no corpo humano é nítido e pode ser chocante para alguns espectadores.
Essas imagens horríveis de casos recentes que chegaram ao necrotério da cidade de Manaus mostram o que uma piranha é capaz de fazer e o tipo de ferimentos que ela causa. A parte exterior da carne e o tecido mole são devorados primeiro. E foi exatamente isso que Dora de Barbosa testemunhou ao chegar ao local conforme os corpos eram retirados do ônibus. Acredito eu. Ela disse que algumas pessoas foram retiradas da água ainda abraçadas. E a história dela me faz perceber o impacto de perder alguém nesse acidente. Elas não atacam mais. Tanto o Ivan... Dora tinha apenas 17 anos na época dessa tragédia. Ela estava morando em Itacoatiara e tinha apenas começado o seu curso de enfermagem. Então, ela foi até o local do acidente, às margens do rio. Totalmente o rosto, não tinha nada no rosto, só mesmo... nem as cartilagens mesmo tinha, então só os ossos. Isso é muito trágico. Dora diz que, sim, ela conhecia alguns dos passageiros do ônibus, o que torna tudo isso ainda mais horrível. Um deles era o marido de uma professora dela, e ela diz que que o rosto dele tinha sido devorado, não até o osso, mas até a cartilagem. Tinha também o Ivan. O Ivan era uma pessoa que eu gostava na época, né? Eu estava apaixonada por ele. Também tinha um rapaz chamado Ivan, de quem ela gostava muito. Ele era seu amor de infância e também estava entre as vítimas. E ela disse que por causa disso era muito difícil para ela falar sobre este caso. Mas, como resultado, ela disse que precisou sair da cidade por um tempo por causa das memórias que aquele lugar trazia. Como os testemunhos sobre o acidente com o ônibus, as fotos no necrotério não deixam dúvida sobre os horrores que as piranhas podem infligir ao corpo humano. Mas como o acidente aconteceu há 30 anos, é impossível saber se as vítimas morreram dos ferimentos causados pelas piranhas ou se já estavam mortas quando foram atacadas. Sabemos que elas ficaram presas dentro do ônibus. Havia sangue na água e os passageiros foram devorados por piranhas. Mas as piranhas atacaram e comeram suas vítimas ainda vivas ou elas apenas se banquetearam nos corpos daqueles que já tinham se afogado? Embora eu tenha confirmado minha história do ônibus, o caso das piranhas continua em julgamento. Minha missão de investigar a reputação sanguinária da piranha continua sem solução. Embora as piranhas certamente tenham se alimentado de carne humana, ainda é preciso encontrar provas de que já mataram alguém. Talvez Brian Zimmerman tenha razão. Eu não acho que as piranhas mereçam a reputação de sanguinárias de forma nenhuma. A piranha é apenas um animal que tenta sobreviver na natureza e, por acaso, ela é um peixe carnívoro. É só isso. Mas em espaços de água como estes, os cientistas descobriram que há o dobro de piranhas do que o normal. Isso me leva a uma circunstância na qual sua inocência é posta em dúvida mais uma vez. Em todo o Brasil, represas como esta criam lagos artificiais que são lugares muito populares para se aproveitar o mergulho, principalmente nos dias quentes da estação seca. Acrescente a isso uma população concentrada de piranhas e, acredite, isso vai dar problema. Humanos sendo atacados por peixes devoradores de gente é tema de pesadelos. Isso alimentou a indústria do medo que Hollywood acolheu de braços abertos. Se você está numa praia do oceano, tubarões podem ser uma preocupação legítima. Não é raro entrar na água com medo do que pode estar à espreita embaixo d'água. Mas no interior do país, a mais de 1.600 quilômetros do mar, a maioria das pessoas não esperaria se tornar uma vítima. Mesmo assim, no fim de semana de 21 de dezembro de 2005, no final da estação seca, foi exatamente isso que aconteceu. Numa praia criada devido à baixa sazonal das águas, 8 pessoas foram atacadas. Todos ataques de piranhas.
Num período de 7 meses, 190 pessoas foram mordidas por piranhas. Ao contrário do acidente com o ônibus, não foram ataques de furor que deixaram os corpos parcialmente devorados. Foram mordidas individuais. Ninguém estava preso, ferido ou com hemorragia, mas as piranhas certamente estavam atacando pessoas vivas. Obviamente, algo estranho estava acontecendo aqui. Eu vim até um dos lagos artificiais criados por uma represa para descobrir o que está havendo e para ver que tipo de piranhas vivem aqui. Tudo isso faz parte da selva amazônica, mas quando as águas subiram, as árvores morreram, deixando para trás essa paisagem esquisita. Isso, parece que tem alguma coisa ali. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Oh, uau, é um peixe grande, parece. Ah, é considerável, é uma piranha. Mas é uma piranha grande, agora eu preciso ter cuidado. Cuidado, 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 cuidado. E aqui está. Imagine-se nadando com esses garotões na água. Oh, mordeu. Oh, tá mordendo um anzol enquanto eu atiro d'água. Que beleza. É uma piranha. É uma piranha preta. É a maior espécie de piranha. Vejam esses dentes, vejam esses dentes. Estou sendo extremamente cuidadoso. Elas têm mandíbulas potentes. Essa boca tiraria um baita pedaço do seu corpo. Exatamente do tamanho dessa mandíbula. Esse seria o tamanho do buraco que ficaria no seu corpo. Esses dentes são tão afiados que quando alguém é mordido por eles, diz que nem sente a mordida. A pessoa só nota que foi mordida quando vê o sangue. Foi esse tipo de ataque, com mordidas únicas, que estava acontecendo na praia. Mas, mais uma vez, a teoria do Brian de que as piranhas são mal compreendidas tem uma explicação. As piranhas constroem ninhos em áreas rasas porque precisam de vegetação. Não só para grudar as ovas, mas também para os filhotes terem um lugar para se esconder quando saírem das ovas. Então, nos casos em que as pessoas foram mordidas, eu suponho que é porque estavam em águas rasas e acabaram passando pelo ninho de alguma piranha, onde fica um macho bem grande defendendo as ovas. Essa pessoa ficará muito suscetível a levar uma mordida. Os ataques nas praias ocorreram quando havia mais gente na água, nos dias mais quentes, no fim da estação seca. É geralmente nessa época, logo depois das primeiras chuvas, que as piranhas procriam. Elas só estavam fazendo o que a maioria das criaturas faz, protegendo seus filhotes. Então, esses ataques múltiplos de piranhas revelam um animal cuidadoso que, neste caso, não tinha a intenção de matar. As piranhas são peixes nervosos. Nós fizemos até um estudo recente que analisava as razões para o comportamento grupal das piranhas. E esse estudo comprovou que, em vez de serem caçadores em grupos e de viverem em grupo para que elas conseguissem caçar a presa, na verdade elas vivem em cardumes para afastar os predadores. Elas têm mais segurança em maior número. Se as piranhas vivem em grupos por causa de seu medo mortal de outro monstro do rio, então eu preciso conhecer essa criatura. O que mais pode haver lá embaixo que seja mais feroz e mais carnívoro do que a piranha carnívora? As piranhas podem ter uma reputação de assassinas cruéis. Mas aqui no rio Amazonas, elas estão longe de ficar no topo da cadeia alimentar. Este rio é um ambiente repleto de predadores. Me disseram que há monstros selvagens do rio que vêm até aqui se alimentar dos moradores locais. Essas criaturas são assassinas altamente adaptadas e são extremamente temidas pelas piranhas. E mais uma vez, serei a cobaia humana que vai entrar na água para conhecê-la. Botos. Quem imaginaria, a 1.600 quilômetros do oceano, bem no rio Amazonas,
golfinhos de água doce. Estes carinhas agora estão se divertindo, mas eles têm um lado muito cruel. Eu tô no meio de um frenesi. Aquele ali pegou meu polegar. Pegou meu polegar. Minha nossa. Esses são os monstros que catam as minhas piranhas. Opa! Ei, tá ansioso, hein? Ansioso. A mandíbula deles é alongada, cheia de dentes. Ela é perfeita para agarrar peixes. Nossa! Eles também têm um calombo esquisito na cabeça, que é um órgão de localização por eco. Boa parte das águas do Amazonas são turvas e eles não conseguem ver a presa, mas mesmo nessa circunstância, eles conseguem encontrar e matar a presa. Utilizando-se do sonar. Sabe, é preciso ter muito cuidado ao mexer com essas criaturas. Acho que é melhor eu sair daqui. O Amazonas é o curso d'água com o maior número de predadores do planeta. Tudo aqui dentro mata ou é morto. Passei anos pescando neste rio e sei que está repleto das criaturas mais cruéis e malvadas que existem. Talvez as piranhas não sejam diferentes. Elas apenas se destacam porque enchem nossa imaginação. Mas isso ainda não explica o que desencadeia os ataques. É forte e pesado. Olha só! Vai, 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 vai! É um cuiu-cuiu. Uma nova espécie para mim. Eu conheço essa espécie, mas nunca fisguei um. Um pedaço dele foi arrancado por uma piranha. Elas sabem quando um peixe está com problemas e vão atrás dele. Dá até para ver o formato da boca de uma piranha. Alguma coisa arrancou um pedaço deste peixe. Sabe, normalmente esses peixes prestam atenção para não acabar virando a refeição de alguém. Este aqui devia estar distraído com outra coisa e uma piranha veio e o mordeu. Então, literalmente é preciso ficar de olho. Este cascudinho foi uma bela fisgada. Mas ver a mordida da piranha em suas costas confirmou tudo para mim. Esse peixe vive em meio às piranhas todos os dias de sua vida. Mas por estar se debatendo no meu anzol, ele se tornou um alvo instantâneo. Esses movimentos de angústia e combate desencadeiam os instintos naturais da piranha de atacar os fracos e indefesos. Isso explica por que eu posso nadar com piranhas à minha volta. A luta pela vida das vítimas do acidente pode ter ativado o instinto predatório das piranhas. É esclarecedor pensar no que aconteceu com aqueles pobres passageiros no dia em que voltavam à sua cidade natal. Não era a intenção deles cruzar com as piranhas. Mas para milhares de pessoas às margens do Amazonas, a vida é literalmente vivida na água. Com variações sazonais tão marcadas pelo nível da água, aldeias inteiras flutuam no rio. E no caso de uma delas, o próprio nome sugere a realidade com a qual lidam diariamente. Este local é conhecido como a Reserva das Piranhas. Eu vim até aqui descobrir como é a vida sob a ameaça constante das piranhas. Essas pessoas são conhecidas como ribeirinhos, ou gente do rio. Quase tudo de que necessitam é retirado de dentro ou dos arredores do rio Amazonas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Eu ouvi falar sobre a história de piranhas. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Eu sou vítima de... O senhor mesmo? Mordida, eu sou eu mesmo. Puxa vida. Vem aqui na ponta do nariz. Bom, eu estava caminhando por aqui e falei a este senhor que estava atrás de histórias sobre piranha e se ele tinha alguma para me contar. Ele disse, bom, a ponta do meu nariz foi arrancada por uma piranha. A mulher dele deixou cair alguma coisa dentro da água. Ele mergulhou no local com a água na altura da cintura e uma piranha arrancou a ponta do nariz dele. Ele disse que abriu os olhos e viu muito sangue e várias piranhas. Ele disse também que se não tivesse conseguido sair da água, ele acha que poderia ter morrido. Tirei a primeira, aí... Incrível! Já encontrei alguém que sentiu na pele os dentes afiados das piranhas. Vamos ver que tipos de piranhas eles têm aqui e com que rapidez elas mordem. Vamos ver se a reserva das piranhas faz jus a seu nome e que tipos de piranhas existem aqui. A linha está pousando na superfície. Aí está. Uma piranha caju. Vamos lá? Opa! Agora vocês podem ver por que as pessoas... Eu não faria isso descalço. Dá para entender por que tanta gente aqui tem pedaços dos dedos dos pés faltando. Cada uma dessas é uma piranha caju. Essa aqui tem manchas no corpo, mas isso quer dizer que é um filhote. Mais uma vez, lá vamos nós. Parece que tem mais peixe do que água. Cada fisgada me traz uma piranha caju. Elas não são muito grandes, mas tem um monte delas aí dentro. O Brasil foi descoberto. Já ouvi um monte de histórias sobre a capacidade das piranhas de comer uma pessoa até os ossos. Em poucos minutos, literalmente. Eu trouxe aqui um pato que comprei no mercado. Acho que está na hora de testar essas histórias que eu ouvi. Nós já sabemos que o som feito por um animal lutando pela vida as atrai. Então, eu vou fazer alguns movimentos só para começar a atraí-las. Elas já estão ali, já chegaram. Acabei de ver de relance uma coisa prateada com partes vermelhas muito nítidas. Bom, elas estão começando a chegar. Assim que encontram a presa, tem início o ataque. Agora vejam só isso. Estão atacando a cabeça. Já arrancaram a carne da espinha. Vou virar e dar uma olhada. Ah! Bom, vendo por trás não parece tão ruim, mas é só virar para o lado onde elas atacaram e ver que fizeram um belo estrago. Elas mastigaram uma grande quantidade de penas para chegar até a carne e entraram direitinho na cavidade do corpo. Arrancaram quase toda a carne. Uma parte bem grande das costas e do pescoço sumiu. A cabeça foi reduzida a ossos, os 2 olhos foram devorados. E tudo isso em questão de minutos. É fácil esquecer que esse bicho está bem diante da porta da frente de algumas pessoas. Para aqueles que vivem aqui, lidar diariamente com os perigos das piranhas faz parte da vida. Bom dia. Posso entrar? Visitei algumas famílias que moram aqui para descobrir como elas lidam com isso. Mas fiquei sabendo de uma história de ataque de piranha que me arrepiou até os ossos. Mas a gente sabe que em lugar onde tem piranha, a gente tem que ter muito cuidado. Mas logo fico sabendo que é na estação seca, quando a água desce e a população de piranhas fica mais concentrada, que as aldeias correm maior risco. É uma determinada época do ano, principalmente nos meses de setembro e outubro. Não podem nem entrar na água para tomar banho. Aí tem que ter o vaso para ir tratando o peixe e jogando. O principal alimento aqui é o peixe, então está explicado. Você precisa limpar o peixe para prepará-lo para a refeição e o simples cheiro pode atrair uma concentração de piranhas. Então é preciso ter muito cuidado e manter os dedos bem longe da água. Mas numa ocasião, essa família baixou a guarda e sofreu consequências terríveis. Estava criando ele, estava com 2 anos. Isso aconteceu com um neto do Júlio. E quem estava tratando? Era a minha esposa.
Eles estão dizendo, não dá para ficar de olho nas crianças o tempo todo. A mulher dele estava limpando os peixes nos fundos da casa e o menino corria, como as crianças costumam fazer, de um lado para o outro da casa. Quando caiu dentro d'água, ele disse que ouviram um barulho, mas quando chegaram lá já era muito tarde. A gente só via era os comeiros da piranha. O menino caiu na água e não voltou mais. Eles só viram uma agitação na água enquanto as piranhas devoravam o menino, momentos depois de ele cair na água. Os ossos, né, da criança. Usando redes, eles tentaram tirar a criança da água enquanto ela era atacada pelas piranhas, até que só conseguiram tirar os ossos da água. E isso demorou quanto tempo? Foi rápido. Eu perguntei quanto tempo demorou e ele disse que aconteceu muito rápido porque, bom, aqui tem um monte de piranhas nesse rio. Era isso que eu estava procurando. Um relato em primeira mão sobre piranhas atacando, matando e comendo uma pessoa. Neste caso, um menino de 3 anos, cujo nome o avô preferiu não dizer. Mas a realidade de ouvir uma história dessas acaba com qualquer sentimento de vitória que eu pudesse ter. Uma coisa é eu ouvir os mitos sobre as piranhas. Outra coisa é falar com alguém que vivenciou essa experiência diante de seus próprios olhos. Se pensarmos que esta é uma das centenas ou milhares de cidadezinhas isoladas semelhantes ao longo do rio Amazonas, não se sabe quantos outros casos ainda não foram relatados. Esses jovens ficam se equilibrando em pedaços de madeira desta largura. E eu acabei de ouvir uma história terrível sobre o menino caindo na água e sendo devorado em segundos. E eles nem parecem preocupados. Por mais que possamos viver com a ameaça constante de uma rodovia na porta de casa, essas pessoas continuam com suas vidas a alguns metros dessas piranhas assassinas. Eu acho que, como sempre acontece, a pessoa se acostuma a morar numa casa flutuante como esta com piranhas à espreita. Vira uma coisa automática, elas se acostumam a certas precauções que podiam tomar e não podem pensar nisso o tempo todo. Se pensassem, não conseguiriam seguir com a vida. Existe essa presença constante embaixo da casa deles e à sua volta. Iniciei esta viagem para encontrar uma testemunha ocular de um ataque de piranhas, na esperança de que seu relato pudesse me fornecer as provas de que eu precisava para saber se a reputação sanguinária da piranha é justificada. Descobri que as piranhas são às vezes tímidas, às vezes defensivas e que são um tanto mal compreendidas. Mas a combinação perfeita de época certa do ano, sangue, luta pela sobrevivência e uma pessoa presa ou enfraquecida pode desencadear um furor de piranhas. No rio cheio de monstros, esta é uma adaptação natural à vida no Amazonas. Mas independente de qualquer coisa, a piranha vai continuar a evocar medo e terror em cada um de nós. Versão brasileira, DPN Santos.